Então, olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma aula ao vivo da nossa pós-graduação em Gestão da Qualidade Laboratorial. E seguindo aí com os nossos princípios, a gente trouxe hoje mais um professor com experiência no mercado, né, para falar com vocês não só de teoria, mas também para dar exemplos práticos, como toda a aula da nossa pós vai ser, né? E na aula de hoje, nós falaremos sobre comunicação, quanto essa habilidade é importante no mundo corporativo e, claro, também na gestão da qualidade, né? E para falar sobre isso, nós teremos aqui o Willam Júnior, que é biomédico desde 2010, com um MBA em gestão da qualidade e especialização em hematologia clínica. Ele é fundador do WJ Quality, empresa responsável por ajudar centenas de profissionais a atingirem a alta performance em qualidade laboratorial. Ele é responsável pela implantação do sistema de gestão da qualidade e acreditação PALC lá do laboratório Vicente Lemos. Ele também é auditor PALC 2021, auditor ISO 9001, ISO 14001. Ele é gerente da qualidade do maior laboratório da região do Cariri, que é o Laboratório Vicente Lemos. Ele também é professor de controle de qualidade em análises clínicas, né, na pós-graduação da Unileão, e gestão da qualidade na pós-graduação da Cursal. Ele também é mentor e consultor em qualidade laboratorial. Enfim, um currículo muito amplo, né, Willam? Eu agradeço muito você estar aqui com a gente. Eu acho que com certeza você vai contribuir muito para os nossos alunos. E só para compartilhar um pouquinho com você, assim, a gente estava até comentando antes, mas quero deixar claro aqui para o pessoal também, né, falar entender o que a gente estava falando, que quando a gente desenvolveu essa pós, a gente teve todo um cuidado para que ela fosse reconhecida pelo MEC, que a gente tinha isso como objetivo, trazer professores para ministrar as disciplinas que tivessem experiência mesmo, prática do Brasil, que atuasse como auditor, como consultor, que estivesse envolvido no dia a dia da qualidade, assim como você. Então, foi por conta disso que a gente escolheu. Eu agradeço imensamente você ter aceito o nosso convite. Essa é uma pós-graduação específica em gestão da qualidade. Os nossos alunos, para você entender, eles são gestores de qualidade, eles são donos de laboratório, e temos também profissionais que atuam dentro de laboratório, mas que está buscando aprendizado para seguir para a área da qualidade. Então, a gente tem esse misto de alunos aqui, tá? E além das nossas aulas da estrutura que a gente já tem dentro do portal da Faculdade Anhanguera, a gente também tem essas lives que trazem conteúdos extras, materiais ricos, né? Como o de hoje. E os nossos alunos, eles têm acesso pela nossa comunidade. Então, nessa comunidade, ela tem conteúdo, ela tem network, tem abertura, né, para o pessoal poder se interagir, enfim. E essa aula, ela é ao vivo, mas para quem não consegue assistir, ou para quem quiser reassistir depois, ela vai ficar disponível lá na comunidade, tá? Então, só para você entender como que é o nosso fluxo aqui. Eu quero É. agradecer muito sua presença e dizer para você que o palco é todo seu agora. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Quero começar agradecendo a Shelly pelo convite, né? Ela escolheu um tema aí que eu adoro, que é comunicação. Comunicação de forma geral e agora com foco em gestão da qualidade, né? Então, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho para vocês, poder contribuir no desenvolvimento aí, na carreira de vocês, com foco na gestão da qualidade laboratorial. E falar que bom que a gente tem uma pós, e eu vi a grade curricular dos professores, vocês alunos, vocês estão em excelentes mãos. Eu conheço três professores ali que eu vi, não conheço os outros, mas vi o currículo também. Então, muito bem selecionado. Pode ter certeza que vai fazer a diferença realmente na vida profissional de vocês, viu? Então é isso aí. Nós vamos falar hoje sobre. Meu nome é William Júnior, né? Shelley, Perdão, só te obrigado, interromper. Shelley. Pois não? Imagina. Só te interromper um pouquinho. Na sua apresentação, tem uma abinha verde escrito Zoom, se você conseguir fechar, que daí eu acho que fica melhor para o pessoal Assim, ver, tá? Ótimo. não. Pronto. Tranquilo. Shelley falou certinho o meu nome, que quase ninguém acerta. Sai o Williams, o Williane, o William. A comunicação já começa falhando quando o pessoal fala meu nome. E Shelley falou certinho, o William, né? E é isso aí, pessoal. Vamos falar sobre comunicação eficaz, a base do sucesso de toda gestão. Nós vamos estar aí aproximadamente 50 minutos falando. Ao final, a gente vai deixar um espaço aí para dúvidas, tá bom? É, E, pessoal, eu trouxe aqui porque eu não sabia que a Shelly me apresentar, mas já está aqui, né? O que ela já falou. Só contribuindo ao final, eu também sou hipnoterapeuta clínico, mas não estou atuando, já tenho um ano nessa área. E sou practitioner em PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Que traz todo um foco na comunicação e é algo que eu recomendo para todo profissional, seria fazer um curso de practitioner em PNL, Programação Neurolinguística, tá bom? Então, para iniciar, eu queria trazer o contexto do conceito de comunicação e a importância para o ser humano da comunicação.
Então, é uma palavra que vem do latim, né? Comunicare, e trouxe alguns conceitos aqui, né? No site da dicio.com.br traz esse conceito que eu gostei, que fala que comunicação é a ação ou efeito de comunicar, de transmitir ou de receber ideias, conhecimento, mensagens, buscando compartilhar informações. Esse é o objetivo da comunicação, né? Transmissão ou recepção dessas mensagens, comunicação empresarial. Outro conceito também que vinha lá na Oxford Languages, que eu achei fantástico, né? O segundo, principalmente. O primeiro conceito, ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Então, existe um emissor que transmite e existe um receptor. E esse conceito da Oxford Language traz isso daí. Mas esse segundo conceito eu achei fantástico. A habilidade de dialogar e se fazer entender. Eu até negritei aqui, ó. A habilidade de dialogar e se fazer entender. Comunicabilidade. Esse se fazer entender é onde muitas vezes existem os ruídos da comunicação. Porque nem sempre nós somos claros bastantes para nos fazermos entender, porque os receptores, né, quem recebe a mensagem, nem sempre tem a mesma habilidade de comunicação, nem o mesmo conhecimento. Então, eu preciso, para que eu me faça entender quando eu estou falando para um público, eu preciso tentar me fazer entender pelo menos para a maioria. Então, eu preciso conhecer aquele público, né? E aí eu também encontrei o conceito, mas não achei a fonte, mas eu achei fantástico também esse conceito. Troca de informações, ideias, sentimentos ou mensagens entre um emissor e um receptor através de um canal e código comum. Então, a gente tem esses conceitos de comunicação, né? E a comunicação é vital para o ser humano. Você não passa um dia na sua vida sem se comunicar. Não passa 24 horas, a não ser que você passe 24 horas dormindo, né? Mas se você estiver acordado, você vai se comunicar todos os dias da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, é vital para nós, seres humanos. Beleza. E qual a importância da comunicação na gestão da qualidade laboratorial, né? Que alguns já atuam aí, outros vão ingressar, né? Mas, de certa forma, também no laboratório também, não só na gestão da qualidade laboratorial, mas também nas nossas rotinas, tá bom? Então, vamos lá. Aí, pessoal, a comunicação, ela é necessária estar presente em todas as fases do laboratório, pré-analítica, analítica e pós-analítica. No atendimento ao cliente, é importante a comunicação, focando na gestão da qualidade também, na coleta, na logística, né, armazenamento e transporte de amostras, na fase analítica, na análise dos exames entre a equipe ali, na fase de assinatura de laudos também, a comunicação entre analistas, entre analista e bancada, entre com médicos, pacientes, clientes, né? Na entrega do laudo, lá na recepção, às vezes também é preciso ter essa comunicação para que você consiga ali esclarecer algo que é necessário, no almoxarifado, na TI, no setor de recursos humanos, em qualquer setor, no setor de serviços gerais, biossegurança, qualquer área que você falar do laboratório, em qualquer fase, é importante a comunicação, que a comunicação seja bem feita, né? Na gestão da qualidade, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender, né, para que a gente avance nesse conceito aqui, é conhecer os tipos de comunicação que existem. Exatamente. Nós temos aí, e eu vou mostrar para vocês, nós temos 4 tipos de comunicação. Esses 4 tipos de comunicação, eles vão trazer tudo que é importante na comunicação para a gente, né? As formas de se comunicar, seja aonde for. Não só na gestão da qualidade, nem só no laboratório, né? O ser humano de forma geral. A primeira é a comunicação verbal. A comunicação verbal, pessoal, é o uso de palavras, né? O uso da nossa língua portuguesa, estando aqui no Brasil, ou caso você fale outra língua também, mas é o uso da nossa comunicação, da nossa língua portuguesa, né? É a conversa, é quando existe ali o uso das palavras, tá? Então, essa é a comunicação verbal, é quando eu verbalizo o que eu quero comunicar. Exatamente. E onde é que eu tenho essa comunicação verbal no laboratório e na gestão da qualidade laboratorial? No atendimento ao cliente, com certeza. Quando você vai ali explicar
fazer o cadastro, a anamnese do paciente, quando você vai ali instruir o paciente sobre um procedimento de coleta, sobre as restrições de um exame, você precisa comunicar, comunicação verbal. Na coleta precisa ter essa comunicação verbal também, né? Às vezes você precisa pedir que o paciente vá orientando ele ali durante a coleta, né? Então você precisa ir conversando com ele. Nas reuniões, vital o uso da comunicação verbal. Alinhamento de processos é vital também que seja uma comunicação verbal clara. Em nossas rotinas analíticas, né? Então, quando a gente está conversando ali na bancada, os profissionais estão conversando ali, né? Estão trabalhando, precisa dessa comunicação verbal. Nos treinamentos, é a principal comunicação, né? Nos treinamentos, é a comunicação verbal, nas reuniões também, que a gente vai estar falando ali, né? Verbalizando o que a gente quer treinar, ensinar, repassar. Na assessoria científica, com foco, às vezes você é um profissional que está lá, você é responsável por explicar situações, tirar dúvidas de médicos, esclarecer ali dúvidas de paciente. Então, precisa dessa comunicação verbal. E aqui eu estou resumindo, porque se eu for falar as 4 comunicações, todo detalhar tudo que tem, a gente toma uma hora todinha a nossa uma hora que a gente tem aí, a gente toma toda. Mas eu quero só o que importa daqui é vocês entenderem o que é a comunicação verbal. É o uso das palavras da nossa língua para se comunicar, beleza? Tranquilo. Aí, pessoal, vocês podem ir colocando aí as dúvidas, fazendo as perguntas, que ao final, Shelly vai me mostrar. William, tivemos umas dúvidas aqui, com o tempo que a gente tiver, a gente vai respondendo também, beleza? Segundo tipo de comunicação, comunicação não verbal. Essa é universal e transcende barreiras linguísticas. É o uso, pessoal, de gestos, do meu corpo, da minha expressão corporal, da minha expressão facial, né, para se comunicar. E ela traz o quê? Ela traz um reforço, um complemento para a comunicação verbal. É muito difícil, mas existe. Você vê uma pessoa que está aqui só olhando e está só falando, ó, só falando, 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 e que não faz um gesto, e que não usa as mãos, e que não usa o corpo, e que não se movimenta. Muito difícil, né? Você vê isso, até um jornalista, que ele tem ali uma comunicação verbal muito, muito bacana, e a não verbal também, mas ele se movimenta pouco ali, mas mesmo porque ele está dentro ali de um. Igual eu estou aqui, né, na telinha, mesmo assim ele vai utilizar da comunicação não verbal nas expressões faciais e tudo mais, né? Entendeu? A não verbal. Então, pessoal, ela tem que complementar. Ela tem que complementar, né? Então, você vê aqui no exemplo que eu estou dando. Você vai falar algo, você vê que o pessoal lá, os jornalistas, vão falar algo triste. Então, o semblante deles muda de certa forma, o tom de voz também muda. Vão falar algo alegre, eles falam já com um sorriso no rosto. Então, a todo momento, a comunicação não verbal, ela está complementando a verbal. E quem são ótimos comunicadores não verbais que a gente vê no laboratório, né? Os vendedores, né? O pessoal que trabalha aí, os representantes comerciais dos fornecedores, esse pessoal aí é ninja nisso, né? Eles, quem é vendedor, né? Quem é palestrante, quem é político, né? Professores, eles têm isso daí muito bem desenvolvido, né? Quer conseguir, você conversa com o vendedor, ele conversa com você ali toda hora e usando da linguagem da comunicação não verbal, e isso daí faz com que a comunicação seja mais efetiva, quando você consegue trazer uma comunicação não verbal alinhada à comunicação verbal. Onde é que tem isso, professor? No laboratório? Nos treinamentos, demais, né? No alinhamento de processos também, nas reuniões, no atendimento também, a atendente também, na coleta também. Eu estou focando aqui onde é mais usado, né? Mas não é só lá, mas é em toda a comunicação. Atividades do RH nos processos seletivos, né? O pessoal do RH na admissão, não demissão. O pessoal usa muito isso daí. Negociações com fornecedores e demais stakeholders, né? Que são os interessados de forma geral, é médico, é paciente, é fornecedor, é pessoal de serviço, fornecedor de produto, de reagente de serviço, são os parceiros aí dentro dos fabricantes. Então, a todo momento, pessoal, a gente está usando a comunicação não verbal em nossa comunicação, né? Você já viu como é triste você ir para uma palestra e o cara tá lá comunicando verbal e a todo momento ele tá de braço cruzado aqui, ó. É porque vocês não estão me vendo. A todo momento ele tá de braço cruzado, de cabeça para baixo e falando do negócio. Como é que ele vai passar uma motivação naquela palestra, né? Entendeu? Ou como é que o cara vai dar também uma notícia triste e o cara tá empolgado para dar aquela notícia triste. Então,
A comunicação não verbal precisa estar alinhada e detalhe, às vezes, na maioria das vezes, ela é inconsciente. Quem já faz isso de forma inconsciente, ela é inconsciente. Mas se ela não for, você precisa praticar, ela vai ser consciente por um tempo, até que ela se torne inconsciente. Entendeu? São as competências. É igual, tipo, dirigir. Vou dar um exemplo. Quando você nunca dirigiu na vida, né? Só contextualizando aqui, nem tentou, você é um incompetente inconsciente. Você nem sabe o que é que não sabe. Quando você já tentou dirigir, sabe que é difícil, não consegue, mas já tentou uma vez ali, você é um incompetente consciente. Você não sabe, mas você tem consciência do que é que você não sabe, da competência que você não tem. Quando você aprende a dirigir, que tira a carteira, você está naquele momento que você racionaliza tudo, vai passar a marcha, embreagem, vai tudo pensando. Você já está dirigindo, mas tem que pensar em tudo. Solta a embreagem, vai acelerando devagarinho. Tudo é pensado. Você é um competente consciente. Você é consciente, você é competente, mas é consciente. Quando você já dirige há anos, você é um competente inconsciente. Então você já dirige aqui, falando no celular, se estiver bebendo um suco, está tomando um suco com o celular, você faz tudo ao mesmo tempo, porque já está inconsciente. Né? Então, o último estágio de quando você já aprende, tem uma comunicação não verbal alinhada, ela já passa a ser inconsciente. Mas caso a sua não esteja boa, você precisa praticar e para que ela saia do consciente, venha primeiro para o consciente e depois se torne consciente. Essa é a comunicação não verbal. E aí, pessoal, nós temos a comunicação escrita, exatamente, comunicação escrita, que hoje em dia é fortíssimo. WhatsApp é comunicação escrita, um e-mail, um entrechat no seu laboratório, né? O que mais? WhatsApp, entrechat, Telegram, né? Tudo isso que você escreve hoje, os POPs, os documentos que você escreveu, os relatórios, tudo tem comunicação escrita ali, né? Onde é que ela está muito forte? No laboratório. No atendimento, a gente tem vários protocolos e formulários, né? Então, as instruções de coleta que você recebe ali, tem o PSA, instruções para o PSA. Então, tá lá escrito lá que você não tem abstinência sexual, infecção urinária, você tem uma série de restrições lá que vai vir no PSA, atividade física nas 24 horas e tudo mais. Está escrito lá, né? Comunicação escrita, você está passando informação. Da mesma forma, os formulários que você precisa ler para assinar os consentimentos, os protocolos, né? Na troca de e-mails que está presente em vários setores, tem-se comunicação escrita. No diálogo para o WhatsApp chat, quando você vai elaborar um POP, comunicação escrita, né? E documento, pessoal, documento é isso. Ao final eu vou só falar rapidinho da minha empresa, da WJ Quality. A gente tem um curso de gestão de documentos lá também. Mas, enfim, documento é assim, pessoal. Você tem que escrever como se faz e fazer como está escrito. Então, tem que ser uma forma muito clara. Quem tem que escrever o documento? Quem faz parte do processo, quem sabe como é que é feito. Ah, não, fulano não é bom de escrever, não. Então, quem vai escrever o POP é Cicrano, mas Cicrano não está no setor. Traz Cicrano, senta com fulano, e fulano vai ditando, e Cicrano pode ir escrevendo. No final, fulano, olha isso aí, assim mesmo. Tu faz dessa forma, eu faço. Comunicação escrita, né? Nas instruções de trabalho também. Nas bulas dos exames, nós temos comunicação escrita. Na descrição de processos, quando eu vou escrever os processos aí, na gestão da qualidade, vou descrever a gestão da conformidade, gestão de risco, gestão de documentos, né? Você vai escrever o manual da qualidade, o plano de governança, você vai escrever gestão de controle interno, controle externo, tudo que você vai escrever, descrever processos e que está um documento escrito ali, tem comunicação escrita, né? Os registros, de forma geral, têm comunicação escrita. Os contratos, né? Os contratos têm a comunicação escrita e precisa ter uma boa comunicação escrita, né? Tanto é que geralmente é revisado pelos advogados, pelos setores jurídicos, para que não fique nada ali faltando. Aliás, o combinado não sai caro, né? E na parte da assessoria médica, às vezes hoje em dia, né? Os médicos na vida corrida não querem muito estar em ligação. Então, às vezes, você faz uma explicação ali no WhatsApp, monta um texto explicando a situação, querendo fazer um complemento de informação e tudo, e você se utiliza também na parte da assessoria para o médico e paciente da comunicação escrita também. Então, essa é a comunicação escrita, tá?
que está presente também em nossas rotinas laboratoriais e na gestão da qualidade. Demais, demais. Na gestão da qualidade, documentos é vital, não é não? Tem gente que acha chato, e é chato documento. Eu adoro, mas a maioria acha chato documentos, né? Eu escrevo muito, eu sou chato na revisão e tudo para que a gente consiga fazer com que aquele documento atinja o objetivo dele, que é no momento de necessidade você consiga um pop ali, usar ele e entenda o que é que está ali, né? E a última e quarta comunicação que a gente vai ver é a comunicação visual. Exatamente. Ela tem um objetivo de quê? De simplificar e facilitar a compreensão. Exatamente. São os banners, são os gráficos, são os vídeos, são as imagens no instrução de coleta, né? Que ela vem alinhada com a comunicação escrita. Né? Imaginou se não. Ó, esse procedimentozinho aqui de asepsia de mãos, de higienização de mãos. Já imaginou se viesse só a comunicação escrita, sem as imagens, como ia ficar mais difícil, né? Já imaginou você num treinamento falar de indicadores, resultados e metas e não mostrar os gráficos para ver a evolução do indicador ou a regressão do indicador? Já imaginou você assistir a diferença que é você assistir uma aula ouvindo só a voz? Pronto, vou dar um exemplo. Um podcast, existe uma diferença. Aí imaginou você só ouvir o podcast e quando é a diferença dos podcasts que você vê as pessoas debatendo, como é mais rico, você está vendo ali a comunicação não verbal da pessoa e que quando você não traz o vídeo de forma completa, traz só o áudio, isso é limitado. Banners, né? Então, no laboratório a gente usa muito também no atendimento, nas instruções de coleta, né? Quando a gente vai nas reuniões para apresentar indicadores, na gestão a gente usa da comunicação visual de gráficos, nos treinamentos a gente usa vídeos que a gente vai fazer, nos treinamentos da assessoria científica, o pessoal mostra o equipamento, mostra os reagentes, mostra como se faz, entendeu? Então, comunicação visual é tudo que eu utilizo de forma visual para facilitar a minha compreensão, minha adesão, para facilitar para que com que eu me faça entender de forma mais clara para o meu receptor, né? Tem uma máxima do marketing, pessoal, eu concordo, que diz o quê? Que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Entendeu? O que é que ele está dizendo? Se você está dando um treinamento para 5 pessoas e elas não, ou para uma pessoa, mas digamos para 5, e essas pessoas não aprenderam ali o seu treinamento, ou não absorveram ali a sua informação, a responsabilidade é mais sua que está comunicando do que delas, porque você precisa se fazer entender, que foi aquele conceito que a gente viu lá no começo da Oxford Languages. Então, seja claro. Saindo agora dos tipos de comunicação verbal, não verbal, escrita e visual, todo mundo pegando isso daí, porque já já, né, eu vou trazer alguns exemplos e eu vou precisar, eita, Shelley, nem sei como é que a gente vai fazer isso, mas assim, é que eu não tenho uma interação com vocês, né? No final eu vou trazer 8 exemplos mas de toda forma eu vou dar um tempo de onde eu vou trazer um contexto, uma ideia, e vou dizer, aqui houve uma falha, em que tipo de comunicação? Aí eu vou dar uns 10, 15 segundos, e aí eu explico, só para vocês pensarem, tá? Agora, pessoal, dicas. Dicas não, né? Que o pessoal, eu já vi um pessoal fala muito, não é dica não, se é na saúde não é dica, é orientação, é instrução, né? Então, orientações, né, que eu vou trazer agora, como melhorar a gestão da qualidade, melhorando a sua comunicação. Como ser o melhor gestor, o melhor supervisor, o melhor profissional, não só na gestão da qualidade, mas de forma geral, né? Melhorando a sua comunicação. Primeiro, pessoal, estude o seu público. Exatamente, né? Conheça seu público. Você precisa entender quem é a sua audiência ali, para que você ajuste a linguagem, o tom que você vai usar. Né? Já imaginou, você vai dar um treinamento para um público mais jovem, jovens aprendizes ali, você pode usar de uma linguagem mais informal, de uma forma mais descontraída, mas imagine você vai fazer um treinamento para 4 pessoas ali, todas têm 60 anos, 70 anos, né? Você tem que usar um tom de voz talvez um pouquinho mais alto, tem que ser uma linguagem ali mais formal, né? Então você precisa estudar o seu público para saber qual linguagem você vai utilizar, como é que você vai se valer da comunicação verbal e até não verbal também, tá?
e também da visual. Lógico, também da visual, né? Considere o meio de comunicação mais apropriado, né? Eu vou dar um exemplo. Digamos que pegar esse mesmo exemplo, você vai fazer para jovens. Então, vai falar para jovens, você pode colocar lá vídeos, pode colocar eles para assistirem no celular, um treinamento e tudo, já talvez para um idoso ou para pessoas ali de 60 anos a mais, ou pessoas que não têm tanta afinidade com a tecnologia, talvez não seja melhor um treinamento presencial, né? Então, um negócio que eu vou falar para vocês da PNL, memorizem isso, que isso pode ajudar muita coisa na vida de vocês em geral. Na programação neurolinguística, a gente aprende, pessoal, que existem três sistemas representacionais em todas as pessoas: visual, auditivo e sinestésico. O que é isso? Não quer dizer que a pessoa só tenha um ou outro. Todo mundo tem os três, mas alguns são mais desenvolvidos. Pessoas que têm um sistema representacional visual mais forte são aquelas pessoas mais detalhistas, que gostam de ver, de visualizar, pessoas que valorizam muito a aparência, pessoa que você corta um cabelo, uma coisa, ela já percebe ali uma roupa que você mudou, tá atenta aos detalhes, entendeu? São pessoas mais visuais. Então, para essas pessoas, quando você for falar, explore muito a comunicação visual, a não verbal. Ela gosta de ver, de visualizar, ela vai assimilar muito visualizando. Sabe pessoas que gostam de ler, gostam de ver imagem, gostam de ver, entende? Que memoriza mais vendo também as palavras escritas, pessoas visuais. O outro sistema representacional é o auditivo. Então, são pessoas que assimilam muito por ouvir. Então, você precisa ter uma comunicação verbal clara, se faça entender verbalmente, entendeu? Então, é aquela pessoa que você precisa ajustar o seu tom de voz, né? Você precisa estar falando ali e repetir, deixar muito claro que ela vai absorver muito da forma que escuta. São pessoas que gostam muito de som, são pessoas que valorizam muito estar um ambiente ali que tem uma boa música, ou que tem, se está um ambiente muito barulhento também não gosta. Então, tem muito isso do que tem o SS, Sistema Representacional Auditivo, muito forte. E o sinestésico, pessoal, é o sistema representacional sinestésico, que é o toque. É o pegar. Sabe pessoas que falam com você pegando na mão e abraça, e gosta de beija, e gosta do toque. Não tem o toque de carinho, que é uma das linguagens do amor também aí, né? Que está no livro Cinco Linguagens do Amor. Então, são pessoas sinestésicas. Essas pessoas, num treinamento presencial, que é o que eu ia falar aqui, tem muito mais efetividade. Você vai estar lá olho no olho, vai lá para a pessoa, mostra. Eu faço muito isso quando é, digamos, eu sempre vou dar um exemplo prático, assim, de coleta de uma coisa ou outra, eu pego a pessoa, digo, vem cá, fulano, senta aqui, ó, aí eu vou lá, boto o garrote num braço dela e mostro, vem cá ver, ó, pega aqui, tudo, então, segura aqui, ó, olha aqui esse reagente, segura aí, pega o tubo, pega, então a gente vai deixando a pessoa, e isso daí vai facilitando a compreensão, né? Então são pessoas sinestésicas, sabe aquela pessoa que gosta de ainda hoje ler livro, acha bom ler o livro mesmo, de comprar o livro, não gosta muito de audiobook. Eu particularmente sou muito visual e auditivo. Sinestésico menos. Então eu adoro podcast, adoro audiobook, mas tem pessoas que não aprendem com audiobook. Tem que ser o livro lendo, pegando ali, folheando, aquele negócio, pessoas sinestésicas, que tem um sistema representacional sinestésico desenvolvido. Qual é o aprendizado disso na comunicação? O que é que eu trouxe muito essa reflexão quando eu fiz o pré-teaching no PNL? Quando eu vou dar um treinamento, reunião, que é quase que diariamente, né? Que eu atuo também como gerente da qualidade do Laboratório Vicente Lemos e dou consultoria e treinamentos também, eu tento, sempre que possível, usar as três linguagens. Então, se eu vou dar um exemplo, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, pronto. Digamos que a gente vou fazer uma explicação aqui sobre o processo de centrifugação e alicotagem de plasma citrato para exames congelados, da coagulação, proteína S, antrombina 3, anticoagulante lúpico, né? Então, você vai usar da verbal, você explica, ó, pessoal, olha aí, você pega o tubo na mão, vai estar com um tubo lá que tem o sangue coletado, de luva, tudo direitinho, e aí você vai usar a verbal, ó, pessoal, então, primeiro nós vamos fazer uma centrifugação e usar uma rotação de 3.000 RPM a 15 minutos. Então, você está fazendo a verbal e está fazendo a visual, porque está mostrando o tubo. E vai fazendo a não verbal, apontando, entendeu? Beleza? Aí faz lá, tirou, aí pega o outro. Agora, pessoal, o que, é que você vai fazer? Você vai pegar a pipeta de Pasteur e vai aspirar. Então, se você está gravando um vídeo, você tem que estar fazendo a visual.
vai aspirar o plasma, mas cuidado aqui nesse meinho, ó, nessa divisãozinha aqui, porque ali tem um pellet de anticorpos e pode ter plaquetas também. Você não pode pegar, porque eu preciso ter um plasma PPP, pobre em plaqueta. Então você aspira, mas não pega nessa parte aqui, deixa um espaçozinho. Pipetou aqui, passa para um tubo de transporte. Aí você passa, mostra para o tubo de transporte. Entendeu? Vai de novo centrifugar 3.000, dupla centrifugação, 3.000 RPM, 3.000 RPM, 15 minutos. Tá aqui. Quando terminou, você vai fazer o quê, pessoal? De novo, o Pedro Pasteur vai pipetar aqui, mas não vai pegar no final, porque pode ter plaqueta aqui ainda de leucócito. Então você deixa um pouquinho, pega, passa para o tubo de transporte, congela. Entendeu? Você está usando da linguagem verbal, está usando não verbal, porque está gesticulando, está apontando, está usando a visual. Então, e você está estimulando o visual, o auditivo e o sinestésico. Entendeu? Se a pessoa estiver lá, você bota ela para fazer, faça uma vez aqui, ó, aspire. Então, a comunicação é dessa forma. Sempre usando, tenta usar todos os três, o máximo de comunicação possível e tenta atingir os visuais, auditivos e sinestésicos, beleza? Como melhorar a gestão da qualidade? Aqui, seja o mais claro possível. Ó, essa foto aqui é PNL puro. Visual, auditivo, sinestésico. É olho no olho, é mais perto ali. É aquele contato mais próximo, né? Então, é o que eu acabei de falar. Sempre que possível, quando você for, exemplifique. Você está explicando algo? Vamos lá. Foi o que eu acabei de fazer com vocês. Eu acabei de dar um exemplo, como você, o exemplo como você explicar algo usando a comunicação verbal, não verbal e visual. Para pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Não foi o que eu acabei de fazer? Deu um exemplo. Então, sempre exemplifiquem também. Facilita a compreensão, né? Você explica o procedimento, o processo, mas exemplifica. Comunicação não verbal consciente. Pronto, ó. Imagina aqui o cara palestrando, fazendo uma comunicação e de braço cruzado e olhando para baixo com a cabeça baixa, né? Isso aqui você precisa praticar. É como eu disse, ó, essa moça aqui, ela está usando ali uma comunicação não verbal consciente. Está gesticulando, está de forma aberta ali, né? Está apresentando os gráficos. Você vê o olhar dela, ali você vai estar olhando para um e para outro, mantendo contato visual, entendeu? E precisa, é o que eu disse, precisa ser consciente. Depois vira inconsciente. Mas você precisa saber que a sua comunicação não verbal tem que estar presente, alinhada com a comunicação verbal. Entendeu? Vou mostrar. Tem outro exemplo aqui que eu digo para vocês. Pronto. Uma dica. 1.000 anos atrás, eu fazia isso na faculdade. Eu me formei no final de 2009, comecei em 2010. E eu acho que talvez em 2007 ali, né, quando tinha os TCC, antes do TCC mesmo, nos trabalhos, não tinha muito celular com câmera não, viu? Não, tinha, não era igual hoje não, faz tempo, né? Mas tinha um espelho. Hoje em dia eu prefiro ir no celular, quando eu recomendo alguém, né? Você ia para o espelho e começa a falar no espelho. Por que é bom o celular? Eu acho melhor hoje. No espelho você vê muito a não verbal. Você vê ali gesticulando, aí você vê sua postura, aí você vê como você está fazendo. Mas no espelho, no celular filmando, você vê a verbal, gírias, né, é isso. Então, você consegue avaliar no vídeo a sua comunicação verbal, não verbal também. Então, você vai filmando e praticando como é que a apresentação. Ah, eu dou muito treinamento sentado. Senta e filma, como se fosse ali conversando com as pessoas, ali, pá, e conversando. Em pé, eu dou treinamento em pé. Filme em pé. Entendeu? Faça isso, que isso é riquíssimo, pessoal. Entendeu? Isso é riquíssimo. Vamos pro próximo. Empatia, né? Então, empatia, pessoal, é realmente a capacidade de você pensar com a cabeça do outro, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, o que é que eu falo de empatia na comunicação? Releve falhas, evite críticas diretas e erros, né? Você sabe, pessoal, que, tipo, às vezes você está se comunicando ali, no treinamento, numa reunião, algo do tipo, e tem pessoas que vão falar uma besteira, uma coisa que é errada, entendeu? Você só corrija se realmente for necessário.
Se você entende que as outras pessoas entenderem que ela falou uma besteira, não foca naquilo, releva. Mas se há algo que ela disse que pode é, tendenciar um entendimento falso ali, você corrige, mas tem que saber como corrigir. Pronto. Maria falou, digamos, João falou algo errado. Pronto, ó, pronto. Isso aí que o João está falando é importante também, né? Não é justamente o que nós estamos falando aqui, mas isso é importante também. Aí é outra situação, entendeu? O que nós estamos falando aqui é desse. Aí tem como você é, corrigir, mas sem estar evitando uma crítica direta. Porque ali você perde, de repente, a pessoa se fecha, se sentiu ofendida, se fecha, pode ser ruim para você, ele pode talvez criticar mais, falar que não gostou da apresentação, pode não aprender, pode dificultar o aprendizado, porque ela se fechou. Se fechou para a comunicação, porque ela vai passar, se for uma pessoa muito sensível, né? Ela vai passar o restante da apresentação ali, achando que falou uma besteira, isso é ruim. Então, quando possível, releve falhas e erros e evite críticas diretas, tá? Escutativa. Oi, pessoal. Eu li um livro de Dale Carnegie, que foi um dos melhores livros que eu li, recomendo que vocês leiam, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um livro fantástico. E uma das principais frases que ele falou lá, que eu nunca esqueci, ele diz: a maior necessidade do ser humano é se sentir importante. E ele falou que isso resolvia muitas coisas na vida dele, na comunicação. Quando ele fazia na comunicação com que outras pessoas se sentissem importantes. Como é que ele fazia isso? Ou escutativa. É você realmente estar interessado no que a pessoa está falando. Ela está falando, você está olhando, ouvindo. Deixa ela falar. Quando finalizar, é que você dá o seu ponto de vista, pergunta, mostra o interesse, contato visual. Meu amigo, hoje em dia é triste. Você está falando, a pessoa está no celular com a cabeça baixa, né? Não? Dá vontade de dizer assim, se calar. Aí quando a pessoa olhar, não, termine, a gente conversa depois. Pode terminar e termine. Eu faço muito isso, não, termina aí, quando terminar a gente conversa. Não fico chateado, não, mas eu já entendo que falar naquele momento é desnecessário. Então eu digo, não, termina aí. A pessoa termina, a gente volta a conversar. Escutativa é isso, é você mostrar interesse real, ouvir o que a pessoa está falando, se possível, dar sugestões, mostre interesse. Às vezes, você vai fazer uma pergunta ali, até de uma coisa que você já sabe. Mas faz a pergunta, é isso mesmo, fulano? É isso mesmo, entendeu? Esclarecer pontos, demonstrar que você está envolvido na conversa, tá? E não interrompa, não, abençoado. A gente vê isso de vez em quando, né? Tem, hoje em dia, quando eu atendi como hipnoterapeuta clínico, eu passei quase 5 anos atendendo. Tinha muita ansiedade, né? Muita ansiedade. Pegou, foi pós-Covid ali, já no finalzinho da Covid, e tinha, no comecinho da Covid, na verdade, em 2020, e tinha muita ansiedade, né? Muita ansiedade. Aí o que é que acontece? Quem é ansioso, né? E hoje em dia tem muito TDAH, né? Que é a hiperatividade. Quem é ansioso e tudo mais, tem dificuldade em ouvir a verdade, falar, quer falar. Isso Então, reavalie se você tá assim, viu? Nas reuniões, reavalie na sua vida. Se você fala antes da pessoa terminar, se atropela, cuidado. Feedback. Feedback é fantástico. Olha, todo mundo sabe o que é feedback, né? É quando eu dou um retorno de algo para a pessoa, dou uma devolutiva de algo, né? Vou dar um exemplo. Isso aqui acontece muito aonde? Na verdade, isso acontece sempre na gestão da qualidade. Agora, é um problema que, olha, que é meio crônico, né? Vou dar um exemplo. Pega o ciclo PDCA, Plano do Check Action, né? Que é uma ferramenta da qualidade para gestão. Você vai montar um processo novo. Vou pegar esse mesmo processo que eu falei aí da licotagem, um treinamento para licotagem. Digamos que o índice de recoleta para exames de coagulação congelada estava alto. Beleza, aí você fez, planejou. Vamos fazer um treinamento de centrifugação e alicotagem desses exames. Planejamento, plano. A execução. Vamos executar. Executa o treinamento, treina todo mundo, pega o registro de treinamento, faz aquele negócio todo. Fez o do. Agora vai para o check. O que é o check? O check é você avaliar. Você treinou hoje. Aí eu vejo muita falha nisso. Você fez o treinamento hoje. E aí você tem que, daqui a um mês, avaliar se foi efetivo o treinamento. Você vai ver lá se o indicador de recoleta diminuiu ou não. Aí você faz o check. Muita gente fala nisso. Mas o pior é o quê? Depois que você fez um processo, fez uma mudança, alguém lhe ajudou na qualidade de semestre.
né? Qualidade, você resolve o problema o dia todo. O pessoal entra lá na qualidade todo dia para resolver um problema, para você ajudar a desenrolar isso, né? Eu sei que é assim muito local. E você precisa ser um bom resolvedor de problemas, viu? Um bom solucionador de problemas. Aí você dá uma sugestão, ali um processo, faz um treinamento, melhora. Raramente as pessoas voltam para dar um feedback. Raramente as pessoas falam, ei, William, sabe aquele treinamento? O índice de recolta baixou. Ei, William, sabe aquele jeito que a gente alinhou, rapaz, melhorou mesmo, tá mais fácil daquela forma, ficou mais prático, né? Raramente as pessoas vêm dar um feedback de um processo ali que foi melhorado, foi mudado, mas quando é problema, vem. Raramente vem dar um feedback. E eu digo direto, eu digo lá para os meninos, né? Aqui nessa qualidade, ninguém entra com uma caixa de chocolate para dizer foi excelente, aquele, né? Ninguém entra para dizer foi excelente, para não. A gente aqui passa, aí a gente tem que acompanhar. Ei, como é que vocês já reavaliaram a mudança do processo se melhorou? Eita, melhorou, esqueci de dizer. Eita, nem fui lá. Então a gente vê muito essa deficiência, déficit no feedback, e é do feedback que eu digo, não é uma avaliação de desempenho, é de tudo, né? Vou dar um exemplo. A pessoa vai lá e tira uma dúvida. Ei, William, tem um médico perguntando se está aí, você orienta. Não, oriente dessa forma e tudo, beleza, tranquilo. E aí, se necessário, for recoleta. Aí a pessoa depois podia só fazer, ei, eu falei com o médico, deu certo, ele agradeceu. Isso é feedback também, simples, não é feedback de processo, uma avaliação de desempenho. São coisas simples no dia a dia que fazem parte de uma boa comunicação. É você devolver ali para a pessoa, fazer uma devolutiva, entendeu? De um processo, de algo que foi conversado, e a gente vê isso ser muito falho. Então, reavalie isso também. Escrita clara e objetiva, pratique. Se você não gosta, aí tem muito questão da base. Tem gente que nunca foi muito fã de escrever, de português e tudo. Tem gente que não pega essa parte aí de documentos. Caso você seja da área da qualidade, da qualidade, pratique, amiguinho, viu? É preciso. Você não vai botar todo mundo para que você não vai se escapar de escrever. Algum momento vai ter que escrever, digitar. Algum momento está escrevendo o documento. Então, pratique. Pratique isso daí. E aí, escrita clara e objetiva, né? Eu vou falar mais disso aqui um pouquinho na região, na parte de uma reunião aqui. Mas assim, pessoal, escrita clara e objetiva é o quê? Você vai escrever algo, digamos que você vai escrever um circular, que mudou. Pronto, eu vou pegar o mesmo exemplo, o exemplo daí. Digamos que a gente agora mudou, antigamente tinha uma falha, só fazia uma centrifugação, era uma falha. Aí avaliou, achou a causa raiz e a falha era o processo que estava falho. Estava centrifugando só uma vez, tem que ser dupla centrifugação, nesse exemplo. Beleza. Aí você vai reescrever a instrução de trabalho lá da triagem ou POP, depende de como é que você nomeia isso aí lá. Aí você vai comunicar todo mundo, mandar uma mensagem no grupo lá do NTO, da triagem, entendeu? Então o que é que você pode fazer? Olha, inicia com contexto, desenvolve e conclui. Então, pessoal, percebemos um alto índice de recoleta nos exames congelados, né, coletado da coagulação, coletados no tubo de citrato, ao contexto, entendeu? E fomos avaliar o que poderia estar acontecendo. Encontramos a causa raiz, que o processo estava falho, porque estava tendo apenas uma centrifugação. A partir de hoje, foi padronizado que precisa se realizar uma dupla centrifugação, na mesma rotação e tempo, né? E conforme o procedimento abaixo. E você escreve o procedimento. E ao final, você diz, pessoal, contamos com a compreensão de vocês, na mudança do processo, na atualização, entendeu? Contextualiza e desenvolve. Não vai logo fazendo assim, não. Pessoal, agora a gente está fazendo. Agora tem que fazer dupla centrifugação, viu? Dupla centrifugação é assim, segue o processo abaixo. Contextualiza, deixa de forma mais clara para que a pessoa entenda e se envolvam mais, né? Entendeu? E aí, pessoal, como estruturar? Vou falar de reuniões específicas também, porque é algo importantíssimo da gestão da qualidade, né? A reunião, a todo momento, precisa de reunião, de treinamento, de alinhamento, de mudança. Então, como estruturar reuniões produtivas e assertivas? Vou trazer algumas informações importantes aqui para vocês. Primeiro, defina o tema, a duração e o objetivo. Então, vai comunicar que vai ter uma reunião, pessoal. Vou pegar o mesmo exemplo, tá? Segunda-feira, aí você coloca também, lógico, a data, tudo direitinho, né? Segunda-feira, dia tal, nós vamos ter a reunião para padronizar, digamos que seja para investigar o problema, para avaliar o índice de recoleta dos exames de citrato congelados. Tema. A reunião vai acontecer de 9 horas até as 10 aproximadamente, né? E você já disse o objetivo lá.
avaliar o índice de recoleta. E aí você vai definir quem é que precisa estar presente, convida apenas as pessoas presentes, né, que precisam estar presentes, envolvidas no processo, seja pontual. Estamos no Brasil, professor, estamos no Brasil, mas algumas pessoas são pontuais, a maioria não é. Porque o brasileiro é assim, né? Se a reunião é 9, ele chega tipo, não, eu sei que começa 9h10, eu vou chegar 9h05. É diferente, né? Você vê o pessoal lá, o que a gente vê falar lá no Oriente Médio, o pessoal 9 é 9. Para mim, 9 é 9. Agora, como eu já sei como funciona, o que é que eu faço? E o pessoal, quando é treinamento comigo lá no laboratório, já sabe, né? Que eu sou meio chato com horário. Então, eu peço, pessoal, tentem chegar um pouquinho antes. Aí, digamos, 9 horas. Eu não dou 10 minutos de atraso, não, mas eu dou 5. Eu digo, ó, eu não vou dar os 10 do brasileiro, não, mas eu vou dar 5, né? 9h05 eu estou começando, entendeu? Aí tem, na reunião, pessoal, tem um desafio aqui, que é manter o foco da reunião, respeitar o tempo versus dar a voz a quem for necessário. Principalmente se é uma reunião com mais de 5 pessoas, mais de 10, né? Às vezes você vai dar um treinamento também, uma reunião, aí você toca num tema, e cada um quer dar um exemplo. Ah, aqui aconteceu comigo. Aí o outro dá um exemplo, aí o outro dá um exemplo. Você precisa buscar o equilíbrio disso. Como é o equilíbrio? Você precisa dar voz às pessoas, elas precisam se sentir importantes ou escutativa, né? Para que elas se envolvam, mas tem que tomar cuidado para que aquele não perca o foco, não converse coisa demais que, entendeu? Um já falou, dois falou, você precisa saber cortar isso de forma leve. Pronto, beleza. Já já nós vamos voltar para esse assunto de novo, ó. Segura aí. Aqui, aí volta, entendeu? Entendeu? Pronto, isso que você está falando é a mesma coisa que fulano falou. E, e vai. Ao final, você precisa fazer um resumo. Pontuar as principais considerações. Então, você vai dizer lá assim, digamos nessa reunião aí que eu disse, né? Fizeram a reunião e identificaram que a causa raiz era o processo que estava falho, porque estava tendo só uma centrifugação. Beleza. Aí dava fibrina, né? Aí dava resultado baixo de proteína S, enfim. Aí você vai dizer o quê? Pronto, pessoal. Então, resumindo, nós identificamos, né, que o problema pode estar principalmente na centrifugação. Então, a gente agora vai precisar fazer uma dupla centrifugação e tomar muito cuidado com a pipetagem, né, para não pegar ali perto do meio ali da divisão do sangue com plasma, que pode ter plaqueta e leucócito. Então, isso é o principal, né? Incluir a dupla centrifugação e cuidado com a alicotagem. Então, você faz uma consideração final dos principais pontos da reunião. E aí, se necessário, você elabora um plano de ação. Nesse caso, é necessário. Como foi identificado o processo, você vai elaborar um plano de ação. Qual é o plano de ação? Treinamento. Você precisa treinar e repadronizar o processo. Então, você reescreve o POP lá da triagem, a instrução de trabalho, e com ela reescrita, treino, marca uma reunião, treino pessoal. Você pode usar a ferramenta aqui 5W2H. Eu uso 5W1H porque eu não boto o preço, geralmente. Então, você vai colocar lá a planilhinha. O que é que vai fazer? Repadronização de processo, de centrifugação e alicotagem de exames com citrato. Beleza. Por quê? Para reduzir o índice de recoleta por fibrina e resultado baixo. Quem? Fulano. Aonde? Lá no NTL mesmo, na sala de reuniões. Como é que vai ser feito? Aí o como, né? O how, principalmente. Marcar a reunião, convidar o pessoal, fazer um slide ou não, você vai colocar, mas apresentar um novo processo, apresentar o POP, entendeu? Aí você vai colocar lá a atualização da instrução, como é, e o prazo de tal, prazo, plano de ação. Fez o plano de ação lá, entendeu? E ao final você registra, porque é importante, né? A maioria das reuniões, principalmente das importantes, tem que ter ata de reunião, com um registro. Quem foi, se for um treinamento, quem é o ministrante, quanto tempo durou, quais os tópicos. Se for reunião, todo mundo assina, quais os tópicos abordados ali, né? Entendeu? Então, pessoal, esse é um passo a passo como a gente pode estruturar reuniões produtivas e assertivas, beleza? E agora, a gente está encaminhando aqui para o final da nossa palestra, né, da nossa live aqui, né, pessoal? Mas ainda temos aqui o tempozinho programado, né? Porque a gente começou aí 7h40, beleza? Temos mais uns 5 minutinhos aqui. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou trazer exemplos práticos agora de falhas de comunicação e seus impactos. Aqui a gente tem uma falha na comunicação verbal, escrita, não verbal e uma falha na visual, a ilustração. E aí, eu pensei que ia ser tipo vocês iam estar aqui, eu ia poder mostrar para vocês e vocês iam responder e eu ia ouvir no chat. Mas eu vou fazer o quê?
Eu vou explicar o contexto, vou dar uns 10 segundos e falo, tá? Só para vocês pensarem. Primeiro exemplo. Na fase pré-analítica, o contexto da situação, a orientação do exame PSA. Qual foi a falha? A atendente não comunicou a restrição de infecção urinária. Então, ela estava explicando ali para o paciente e não disse para ele, para o senhor lá, que infecção urinária também não podia coletar estando com infecção urinária. E ele estava. Consequência, a primeira consequência aqui, porque tem várias outras, essa é a consequência imediata, né? Um laudo de PSA falsamente elevado, porque ele estava com infecção urinária. Então, deu 7 lá, o PSA 8, né? Vou dar 10 segundos só para vocês pensarem. Qual foi a comunicação aqui, das quatro, verbal, não verbal, visual, escrita, que falhou? A falha foi onde? Bora lá? Na verbal. Ela precisava explicar todas as informações. Ela não explicou. E aqui nós não vamos entrar no método de causa raiz, mas a causa raiz é porque. Não, aqui eu estou falando da comunicação que ela usou, falhou na comunicação verbal. Beleza? Outro exemplo. São 8 exemplos. Compra de reagente, faz para analítica. É o contexto. Digamos que o NTO, a equipe lá do setor de bioquímica, mandou um e-mail para o setor de compras, mas o setor de compra, no dia, né? O pedido, digamos que o pedido era para fazer hoje. Aí ele mandou o e-mail ontem. O setor de compras não leu o e-mail. Passou o dia de fazer o pedido, não comprou o pedido. Aí a consequência imediata, o reagente não foi adquirido. As outras consequências pode ter um monte de coisa, atraso de resultado, um monte de coisa, recoleta, pode ter problema judicial, até problema judicial pode ter, né? Por causa do atraso de resultado. Qual foi a comunicação aqui que foi falha? 10 segundinhos para vocês refletirem. Bora lá? Escrita. Na hora, ele mandou um e-mail direitinho, comunicação escrita, então ele foi o emissor da comunicação, mas o receptor não conferiu a escrita ali, o e-mail dele, não teve a leitura. Ou poderia ele ter, digamos, tem vários exemplos, aqui foi um exemplo, né? Mas o outro exemplo seria aqui ele não ter sido claro. Era 10 kits, ele botou só 5. Aí a pessoa comprou 5, mas eram 10, né? Mas comunicação escrita. Outro exemplo, fase analítica. Contexto, treinamento operacional do equipamento. Então, o assessor da empresa lá está lá dando um treinamento. Só que ele esqueceu um reagente lá para dar o treinamento. Aí ele está explicando o procedimento sem mostrar os reagentes. Ele está dizendo, o reagente é uma caixinha assim, aí você abre a tampinha aqui, entendeu? Aí ele não levou. Beleza. Qual a consequência disso? Não aprendizado do procedimento. Ou então não aprendizado por todos. Ou então o aprendizado ali de forma parcial daquele procedimento que ele está ensinando para colocar o reagente, para usar o reagente. Entenderam o contexto? Qual é a falha? Qual comunicação aí houve falha? Bora lá? Comunicação visual, né? Porque o visual é importante, lembra que eu falei? Você mostra o reagente, aí tá aqui, ele tá vendo o reagente, onde é a tampinha que tem que abrir, coloca ele para pegar, aí já envolve não só a visual, mas falhou na comunicação visual, né? Quarto exemplo, quarto exemplo. Paciente faz pós-analítico. Paciente questionou um resultado de glicemia alto. O paciente foi lá presencialmente e disse: Ei, menino, tá com problema aí. Você deu 115 minha glicose, eu deu 110 minha glicose. Aí o analista, estava num dia ali cheio de coisa, né? Foi lá explicar para ele presencialmente. E o analista, na cabeça desse analista, mas 110 pode ser um jejum. Ele deve ter feito lá e foi comunicar com o paciente. Ele disse que foi para um churrasco, um exemplo, na noite anterior. E ele foi comunicar, gesticulou que o jejum é algo muito simples, que todos sabem que pode interferir. O contexto que eu estou querendo dizer é como se o analista tivesse feito assim: ah, senhor, mas o senhor foi para um churrasco, né? Todo mundo sabe. Ó, ó, ó. Aí ele olha, todo mundo sabe que o jejum, um churrasco, refrigerante, tudo isso altera a glicose, senhor. Por isso que deu alterado. Entendeu o contexto? Entendeu o contexto? Cliente se sentiu ofendido, fez uma reclamação, não voltou no laboratório, seja lá o que for. A consequência. Qual é a comunicação aí que foi falha?
Comunicação não verbal. A verbal também, também, mas eu quero focar aqui na não verbal, mas nas duas, mas principalmente na não verbal, o gesto. O senhor não sabe, entendeu? Lógico, certo? Beleza. Outro exemplo. Estava numa reunião lá para a apresentação de indicadores, né? E aí o profissional não levou, sei lá, não fez os slides, não fez os slides. Ele levou só a planilha do Excel, não fez os gráficos, ou então ele apresentou os indicadores falando dos resultados das metas sem apresentar os gráficos. Ou então ele colocou lá no bloco de nota, ou então ele anotou no papel, não, esse mês foi assim, os últimos 6 meses são esses, não apresentou. Então, ele está falando de indicadores sem apresentar gráficos, sem trazer os dashboards visuais, né? Consequência, teve uma dificuldade da equipe em assimilar a informação, em avaliar o desenvolvimento do indicador, a regressão do indicador, seja qual for, né? Qual foi a comunicação aqui que falhou? Comunicação visual, claramente, falhou, né? Comunicação visual. Beleza, outro exemplo, avaliação de desempenho. Então, focou a falha nos pontos fortes do colaborador e esqueceu os pontos fracos ou vice-versa. Digamos que o gestor fez a avaliação de desempenho com o colaborador, ele respondeu e ele foi dar o feedback lá, né? Aí, ele falou só dos pontos fortes do colaborador, você achou, e não falou dos pontos fracos, entendeu? O que é que a consequência? Os pontos fracos, que são a oportunidade de o colaborador melhorar e se desenvolver, não aconteceu. A consequência não contribuiu com o desenvolvimento profissional. Ou vice-versa, ele só apontou os defeitos. O cara vai dizer, hoje não tem nada de bom, é só problema, defeito, não tem uma qualidade, entendeu? Consequência, desmotiva o colaborador. Beleza. Comunicação falhou. Qual comunicação foi falha aqui? Verbal, de novo. Verbal, entendeu? Comunicação verbal. Outro exemplo. Tem mais dois, mais três. Atendimento ao cliente. Colaborador realizou todo o atendimento de cabeça baixa e não manteve contato visual com o cliente. Senhor, o senhor está usando medicação? Tá, ok. Está fazendo tratamento? Tá com qual é o sintoma que o senhor tem? Todinho. Não olhou nem para o rosto do cliente, nem um momento. Não manteve um contato visual. O cliente abriu uma reclamação por não se sentir bem atendido. Consequência inicial, né? Fale em que comunicação? Esse exemplo. Não verbal. Aí foi lá no NPS e deu nota 3 no NPS, nota 2, nota 1, né? No Net Promoter Score. Contexto, elaboração de um POP. Beleza, o colaborador escreveu o POP e na etapa de diluição da amostra não descreveu as diluições permitidas. Ele não disse lá se era para diluir até 1 para 10, 1 para 20, 1 para 30, né? Porque a gente sabe que na bula tem. Você vai lá na bula, geralmente tem. Ó, quando eu faço uma linearidade, pode diluir até 1 para 50, um exemplo. Aí o cara estava na rotina lá e deu acima da linearidade, maior do que, sei lá, pegar um cálcio aqui, maior do que 20. Ele liberou maior que 20, maior que 15 o cálcio. Liberou maior que 15. Não, e era para diluir. Então o resultado ia dar 24, 22, 23, o cálcio absurdo, né? Exemplo. Entendeu? Consequência, a equipe liberou um resultado com sinal de maior que sem diluir a amostra, né? A falha foi em que comunicação aqui, pessoal? Escrita. Foi ou não foi? Foi. Mais um. Então, acabamos os exemplos, né, pessoal? Então, para concluir, pessoal, nosso momento aqui, eu quero só trazer 3 reflexões para vocês aqui. Uma, primeiro, de George Bernard Shaw, que esse cara aqui ele foi um monte de coisa. Foi escritor, foi romancista, ele foi contador, teve uma escola aí, tudo de contabilidade, tudo mais. Cara, um momento eu já vi outras reflexões dele, né? A maior falha na comunicação é achar que ela aconteceu. Olha aí, a maior falha na comunicação é achar que ela aconteceu. Exatamente, né? Você não
ela pode até ter acontecido, mas você não foi lá garantir, você não se certificou que a pessoa entendeu. Você pode até você se fez entender, mas você não garantiu, garantiu da qualidade, mas você não fez o controle ali, né, para verificar se realmente a pessoa entendeu. Só acha que ela entendeu, né? William Edwards Deming, que eu acho que os maiores nomes do mundo da qualidade, um dos maiores gurus da qualidade, né? O cara revolucionou aí o Japão depois da Segunda Guerra Mundial aí, um treinamento para as indústrias, os Estados Unidos e tudo mais. Ele é americano, é Estados Unidos. Mas o cara revolucionou gestão aí. E ele fala que onde não há comunicação, não há qualidade. Deming fala isso, onde não há comunicação, não há qualidade. Vai reclamar com ele? Se tiver falha na comunicação no seu laboratório, se você trabalha na área, provavelmente se você tá se não tem comunicação, ou se tem uma comunicação ruim, provavelmente está ruim a qualidade também. Ele está dizendo isso. É uma relação direta. E aí, do princípio Lean Management, que é do gestão Lean, né, que é da Toyota, que chama Toyota de produção, eles atribuem, não atribuem a nenhum autor, mas eles trazem esse conceito. A qualidade de um processo depende da qualidade da comunicação entre as pessoas que o executam. Ó, vou ler de novo. A qualidade de um processo depende de quê? Da qualidade da comunicação entre as pessoas que o executam. Se a qualidade da comunicação não tiver boa aí no seu laboratório, provavelmente a qualidade dos processos também não está. É uma relação direta. Então, pessoal, é isso, tá, pessoal? Só aí tem o site da nossa empresa, tá bom, pessoal? A gente tem treinamentos, temos três cursos online, um de excelência em garantia da qualidade analítica. Ele tem mais de 300 alunos, está com a classificação, ganha a classificação mais alta da Udemy, tá na QIFI também, tá? Muito completo ele. Temos um de gestão de documentos simples e prático, online também, gestão da qualidade em citopatologia. Então, a gente eu presto consultoria e para laboratórios e mentoria, né, para profissionais, de forma individual e em grupo. Temos um canal no YouTube também, pessoal, segue lá, né? De vez em quando a gente posta algumas aulas que eu dou, dos cursos, posto lá, alguns treinamentos, tá bom? Segue, por favor, me segue no Instagram aí, pessoal. Eu tenho uns personagens lá, que é Dona Lourdes, tudo no contexto de laboratório, Dona Lourdes, a Wanda, lá o pessoal gosta bastante, né? Que a gente faz essas interações lá, sempre trazendo um contexto laboratorial. E aí tá o contato da WJ Quadro, tá bom? Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Shelley. Gostei demais de falar disso daí. E agora, se tiver alguma pergunta, a gente tem uns minutinhos aí, né, Shelley? Eu estou às ordens para esse momento, viu? Muito obrigado pela presença de todos que eu não vi, que eu não sei quem são, mas que estão aí virtualmente. Deus abençoe a todos. Eu que agradeço, Ilane. Foi ótimo. Nossa, sua palestra muito boa. Eu amei esse quiz final. Eu ficava aqui. Ainda bem que eu gabaritei, viu? Falar para você que eu gabaritei. Ai, E eu isso foi- fiquei aqui respondendo para ver se eu tinha aprendido, porque é um aprendizado na prática mesmo, né? E a gente às vezes não para pensar em todos os tipos de comunicação. Eu gostei muito. Então, quero te parabenizar e te agradecer por você ter disposto o seu tempo, né? Para estar aqui com a gente, com nossos alunos. A gente teve uma boa quantidade de alunos ao vivo, mas a gente sabe também que sempre tem aqueles que não conseguem, então por isso que a gente deixa gravado lá na comunidade. E eu queria, né, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar, o William me responde ainda, mas eu queria fazer aqui uma reflexão, William, que eu fiquei pensando muito na sua palestra, ela me trouxe uma luz, assim, e eu vou compartilhar aqui com você o que aconteceu. Essa semana eu estava conversando com uma cliente e ela me trouxe assim uma indagação falando a respeito em relação à gestão documental. Ela trouxe assim para mim, falou assim, Shelly, a gente sabe que a nova geração que está entrando no mercado de trabalho, que é essa geração Z, que estão por volta aí dos 20, 25 anos, eles têm uma característica diferente, eles não gostam de ler documentos grandes, eles gostam de vídeos mais curtos, mais visual. E eu fico pensando como vai ser a nossa gestão documental de laboratórios. A gente gosta de escrever pop, né? E a gente, enfim, essa característica de quem é da qualidade gosta muito. Ela me trouxe, ela falou, como vai ser? Fica aí a reflexão para que vocês, gestores da qualidade, pensem nisso. E eu pensando nisso que ela trouxe para mim, e aí vendo, assistindo a sua palestra, eu cheguei numa conclusão de como vai ser esse novo mundo. Nós vamos precisar inserir
vídeos nos nossos procedimentos a partir de agora. Porque a gente ainda vai ter, né, uma geração, a gente vai ter multiplicidade de gerações trabalhando dentro da empresa, né? Eu estou falando nós porque é a qualidade, geralmente, que cuida dessa parte, né, William? Então, são nós mesmos, os nossos alunos, nós que trabalhamos com qualidade. Então, a gente vai precisar inserir vídeos, a gente vai precisar inserir muito infográfico, a gente vai precisar inserir essa comunicação visual além da escrita, né? A gente vai precisar fazer isso, a gente vai ter que transformar realmente essa gestão documental em coisas, em vídeos mais interativos, usar QR Code para checklists, assim. Então, a gente vai ter que realmente transformar. E eu fiquei pensando assim, a sua palestra me iluminou. Fico muito feliz, Shelly, de ter ajudado, né? A gente já vê isso, ó. Você vê o UniDB, o Pardinho, o UniDB. Sim, Você vê a sim, plataforma do DB, já tem treinamento para tudo. Eles têm treinamentos sim. que vão de 2 minutos, Sim, que é um esses vídeos simples são um alinhamento exemplo. de processo rápido, a treinamento de 1 hora. Então a gente É, já vê essa realidade que foi uma das coisas que a pandemia nos ensinou, né? sim, O nosso online, treinamentos online, era ali não tão forte como é hoje. Então, foi uma das coisas que veio para ficar e que vai trazer essa solução para a geração Z realmente. Geração Z, eu não digo nem só a Z, mas eu acho que até as outras gerações já estão se transformando pelo contexto, nessa urgência. Tudo é urgente, tudo é rápido, tudo é muito corrido e ninguém quer estar lendo muita coisa. Então, talvez isso vai realmente ser que já está sendo realidade. E talvez vai ter um momento que a gente vai codificar um vídeo. Ó, aqui não é o é, pop, não é o pop da Bioquímica 003 não. Aqui é o vídeo da Bioquímica 005. E tá aqui o sim. treinamento. Talvez a gente chegue nesse momento aí, né? É que eu acho que nem esses treinamentos longos vai pegar. A gente vai ter que fazer num estilo mais de vídeo curto, mais É, interativo, tipo story mais mesmo, né? dinâmico mesmo. Talvez até fazer storytelling, né? Que eles gostam, porque o pessoal É, gosta bastante. Então, assim, realmente modificar a visão e parte de qual é o princípio da comunicação. É uma transformação de uma comunicação escrita para também uma comunicação visual, que é o que você falou, a gente precisa abranger todos os tipos, né? Então, assim, foi muito legal, eu gostei bastante, tenho certeza que os nossos obrigado. alunos aproveitou também. Excelente. Muito obrigado, Xana. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Por enquanto não surgiu nada, William. Eu acho que você foi muito claro. Acho que o pessoal ficou mais nas reflexões e com esses exemplos práticos que você deu, mais de como olhar suas comunicações dentro, né? Refletir como está a sua comunicação interna aí dentro das empresas, e colocar em prática aí as dicas que você deu, né? Então, acredito que é isso. Caso surja alguma dúvida posterior, eu te encaminho, né, para a gente poder responder para o pessoal. Mas no mais, se ninguém também tem, né, não traçou nenhuma dúvida aqui, eu quero deixar um agradecimento aos nossos alunos que conseguiram participar ao vivo, deixar um agradecimento especial a você, né? E qualquer dúvida, pessoal, nós estamos à disposição. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigado, Xana. Ei, sigam a gente lá no Instagram, o canal no YouTube lá também. E sempre tem algum conteúdo lá falando sobre qualidade laboratorial.